Bom dia, galerinha do primeiro ano. Hoje, como combinado, para nossa aula de quinta-feira, nós vamos comparar pesos, isso mesmo. Esse é o tema da nossa aula. E aí, a gente vai iniciar com uma troca de ideia, que diz assim: a professora levou uma balança para a sala de aula e vai comparar os pesos de alguns objetos. E aí, quem de vocês conhecem uma balança? Pois bem, essa daqui é uma balança, tá certo? E aí a professora levou duas canetas para comparar os seus pesos, não é isso? E aí a gente pode observar que a balança ela se posicionou de uma forma neutra. Ela nem ficou mais baixa para um lado, nem mais alta para o outro, não é isso? Ela ficou retinha ali central. As canetas têm pesos iguais. Por quê? Porque a balança se manteve numa posição reta, né? E aí, então, ela se manteve equilibrada. Então, tanto esse lado como esse possuem o mesmo peso. E aí, a professora comparou o peso do livro e da borracha. E a gente pôde observar que ela fez, ó, essa inclinação aqui. Então, se essa inclinação pertenceu ao livro, por quê? Porque o livro ele é mais pesado. E aí, no que o livro é mais pesado, a balança ela pesou mais para o lado do livro e suspendeu o lado da borracha. Se os dois fossem o mesmo peso, ela se mantinha na mesma linha. Mas como o livro é mais pesado do que a borracha, ela se manteve o lado do livro mais baixo e o lado da borracha mais alto. Então, a gente conclui que o livro é mais pesado do que a borracha. E a borracha é mais leve do que o livro, não é isso? E aí a gente passa para a página seguinte para continuar a nossa compreensão sobre o conteúdo. E aí a gente pode observar que agora a professora comparou uma caixa de giz e apenas um giz. E aí a gente pode observar que a balança ela baixou para o lado da caixa de giz, não é isso? E aí a caixa cheia de giz, ela é mais pesada do que um único giz. E o único giz é mais leve do que a caixa cheia de giz, não é isso? Então, para medir o peso, usamos a balança. Então, o instrumento de medir peso é a balança. E aí, a gente vai iniciar a nossa atividade, que diz assim: Luísa colocou estes objetos na balança. Então, ela colocou uma caixa, vamos dizer que é uma lancheira com uma maçã, um sanduíche e um suquinho, e do outro lado colocou um lápis. Então, nós temos um lado que vai ser o objeto mais leve e temos do outro lado que vai ser um objeto mais pesado. Então, qual dos dois é o mais leve e qual dos dois é o mais pesado? Tia, como é que eu vou saber? Vocês vão olhar a inclinação da balança, né? O sentido que a balança está mais baixa. O lado que tiver mais baixo é porque está mais pesado. O lado que tiver mais alto é o que está mais leve. Então, pinte o objeto mais leve. Então, qual é o objeto mais leve? É o que está no alto, não é isso? Porque ele não teve força, ele não teve peso para baixar a balança. Então, o objeto mais leve vai ser o lápis, não é isso? Por quê? Porque o lápis ele não teve o peso de trazer essa parte da balança para baixo. Então, o lápis é o objeto mais leve. Então, vocês vão pintar aqui, assim como eu fiz o lápis, tá certo? Então, pintando o lápis, aí vocês vão para a página seguinte, que é a página 26. E aí, na página 26, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de comparar pesos. E aí, na segunda questão diz assim: faça um X no brinquedo mais pesado e contorne o brinquedo mais leve. Então, nós temos aqui uma bolinha de gude, temos uma bicicleta e temos um carrinho. Então, qual dos três é mais pesado? A bicicleta, não é isso? A bicicleta é mais pesada. Por quê? Porque ela é maior, mais larga, não é isso? Ela tem um peso maior. E o mais leve?
O carrinho ou a bolinha de gude? E aí, o que é que vocês têm em casa? Então, vocês podem fazer esse experimento. Vocês podem pegar a bicicleta de vocês e tentar levantar só com o braço e vão ver se é pesado ou não. E aí, pode também pegar a bolinha e tentar levantar e pegar o carrinho e tentar levantar. E aí, a gente vai ver que a bolinha, ela é mais leve do que a bicicleta e do que o carro. Então, a gente vai circular o mais leve, que é uma bolinha. E vamos marcar um X no que é mais pesado, que no caso é a bicicleta, não é isso? Aí a gente vai lá para a terceira questão que diz assim: Priscila está brincando com os rolos iguais de massa para modelar. Olha, ela está brincando com rolos iguais, ou seja, eles têm o mesmo peso. E aí ela colocou um rolinho de massa modelar amarelo e um azul. Todos dois têm o mesmo peso, o mesmo formato, né? Aquela tirinha da massa de modelar. E aí ela vai construir objetos com esses dois rolos de massa de modelar. Então, Priscila construiu com o rolinho amarelo um cubo e com o azul ela construiu uma estrela. E agora Priscila tem um cubo feito de massinha de modelar e tem uma estrela feita de massinha de modelar. Qual dos dois é mais pesado, o cubo ou a estrela? Bom, gente, o cubo e a estrela, eles vão apresentar o mesmo peso. Por quê, tia, que eles vão apresentar o mesmo peso? Porque ela usou lá no início o mesmo tanto de massa de modelar, não é isso? Eles são iguais, ou seja, eles têm o mesmo peso. Então, não interfere qual foi o formato que ela criou. O formato inicial eram de duas tirinhas de massa de modelar, não é isso? Com o mesmo peso, mudando apenas a cor. Então, todos os dois vão apresentar o mesmo peso. E aí, vocês podem escolher, podem dizer que o cubo é mais pesado ou que a estrela é mais pesada. Mas, ambos foram feitos com o mesmo material, tendo o mesmo peso, não é isso? E o mesmo formato inicial. Então, fica a critério de vocês aí. E agora vocês vão responder qual objeto é mais pesado, o cubo ou a estrela. E aí vocês vão responder do jeitinho que vocês interpretaram aí a questão, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. A gente encerra a nossa aula de matemática da quinta-feira e voltamos na próxima semana trazendo aí mais conteúdos pra gente estudar, tá bom? Então, por hoje é isso. Até a próxima semana.